Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o podcast Digitalize, esse canal de acesso a muito conteúdo, informação, conhecimento sobre tecnologia e inovação com quem realmente está fazendo. Então aqui a gente não é observador, a gente coloca a mão na massa e passa esse conhecimento para você. Então não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para a gente sempre ir melhorando. E no episódio de hoje, você não pode perder, porque essa plataforma ela traz muito benefício para muitas pessoas, envolve também governo. É o Marco aqui, que é o CEO da Prova Digital. Marco, muito obrigado pela presença de você aqui no podcast. Começando esse papo aí, se apresenta para a turma, conta um pouquinho o seu histórico, de onde você é. Beleza, é um prazer estar aqui. Sou o Marco Antônio Zanata, sou o fundador da Prova Digital. A Prova Digital basicamente é uma empresa de tecnologia que oferece serviços digitais para as prefeituras fazerem essa transformação digital, poderem oferecer melhores serviços para a população. Minha trajetória, me formei como arquiteto, meu pai tem uma consultora há 30 anos no interior do Paraná, e eu era o arquiteto que tinha que protocolar processo na prefeitura, né? Colocar a barriga ali no balcão, conversar com a equipe da prefeitura e tentar aprovar meus projetos, meus processos, tramitar isso tudo lá dentro para a empresa do meu pai, da minha família, conseguir operar. E aí, à medida que eu fui, vendo, né, esse dia a dia, vendo essa realidade, a dificuldade, tanto do lado dos empresários, dos cidadãos lá, né, precisando do atendimento, da operação da prefeitura, quanto também do lado da prefeitura, que tinha aí seus gargalos, seus desafios. E aí eu fui buscar, né, existem soluções, não existem, existem tecnologias que podem resolver isso. Não encontrei aí um grande player, né, que tivesse trabalhando com isso efetivamente, estivesse gerando bons resultados, e aí resolvi fazer minha empresa e estamos aí hoje com mais de 100 prefeituras trabalhando com a gente. Mas você trabalha em todas as etapas de um processo público, digamos assim, ou não? É focado, por exemplo, em licenciamento, que é mais voltado para arquitetura e urbanismo. Como que vocês fazem isso junto com o governo? Legal, então no início a gente obviamente começou, com esse DNA mesmo do licenciamento, que era aquilo que a gente conhece, é aquilo que, nós fazemos hoje de melhor hoje no país, né. Nós temos aí, municípios como Florianópolis, que tem o alvará na hora, né, você consegue, edificações de baixo, risco, consegue emitir o alvará, começar a obra já em 48 horas, facilitando drasticamente aí fomentando a economia, né, e ajudando aqueles profissionais que estão começando. E aí rapidamente a gente foi vendo que as tecnologias que a gente foi desenvolvendo para, fazer esse licenciamento, né, de obras, de meio ambiente, são as mesmas tecnologias que fazem a tramitação efetiva de um processo de compra, né, de uniforme escolar, processo de, validação, de verificação de, tributos, processo de, carteira de estacionamento de idoso. Então, as tecnologias que a gente foi desenvolveu lá no licenciamento são as mesmas para a tramitação dos processos em todas as partes da prefeitura. Então, hoje a gente já atende, qualquer tipo de processo administrativo da prefeitura, sempre pensando em 2 pilares, que é facilitar a vida do cidadão, do requerente, e também trazer as automações para que esse processo flua e a prefeitura possa focar na planejamento da cidade, num bom serviço público e não em tarefas operacionais repetitivas que podem ser automatizadas. Porque um dos grandes problemas, assim, no poder público é realmente a falta de possibilidade digital de você encaminhar as coisas digitalmente, né? No MEI, por exemplo, abrir um MEI, a gente já avançou bastante. Você abre o MEI em um dia pelo site e tal. Mas no caso também, outros casos, ainda é muito protocolar, você precisa do carimbo e tal. Mas eu vejo uma dificuldade maior em relação a essa questão de, por exemplo, de obras, de instalação de equipamentos no mobiliário urbano, que é, pelo fato de ser uma competência municipal, cada município tem o seu plano diretor, sua lei de zoneamento, e aí os seus parâmetros, o que exige, o que não exige. Pode ser que tenha um documento a mais em um documento a mais em outro.
Eh, como que vocês resolvem isso? É um modelo padrão para toda e qualquer prefeitura, ou não? Vocês vão adaptando à medida que a prefeitura exija? Como é que é? É, legal. Então, acho que, acho que voltando um passo atrás, né, quase toda interação, empresarial cai no municipal em algum momento, né. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma empresa. Por menor que seja o risco, em algum momento eu tenho que emitir nota fiscal. Para emitir nota fiscal, você precisa ter pelo menos um cadastro econômico no município. Uhum. Então, por mais que as ferramentas do governo federal, governos estaduais estão trabalhando muito para trazer esse legado tecnológico, né, stacks tecnológicos são muitas vezes defasados para algo mais moderno, com as APIs, né, grandes empresas podem só se plugar no governo, né, com o governo como plataforma, que é um ponto que a gente pode falar depois. Em algum momento você também vai cair no municipal, e o municipal precisa também ter a mesma sofisticação, por assim dizer, do que tecnologias estaduais ou federais. E aí, é necessário, dado que você está trabalhando no municipal, e esse município tem o seu próprio sistema lá de emissão de nota fiscal ou emissão de cadastro econômico, ele tem os seus próprios requisitos. Então, eu tenho que fazer essa tradução, e essa parametrização entre os municípios. Então, a gente, basicamente leva modelos que nós já implementamos em outros municípios, a gente leva isso para a prefeitura que a gente está no início da implantação, fala: "Olha, prefeitura de Bauru, está trazendo para você aqui como a gente trabalhou em Mogi das Cruzes. É mais ou menos nessa linha? É mais ou menos, mas aqui tem essas 2, 3 particularidades. Então, dá para você fazer um processo de transformação digital rápido, em 45 dias, mas porque você traz um know-how que você já aprendeu em outras prefeituras. Pô, muito bom. Então é todo tipo de processo de validação em prefeitura. E aí tem uma outra questão, que é, se por um lado todos os governos, não importa a esfera, federal, estadual, municipal, elas têm como uma agenda eh, pública, pelo menos, não vou falar prioritária, o governo digital, prova disso mesmo mudança do governo federal para um outro grupo político, tá lá. A pauta de governo digital tá. São Paulo tá também. São Caetano, idem. Praticamente todas as prefeituras estão com essa pauta. E aí a gente sempre, em alguns casos, tem sempre uma estrutura apartada na prefeitura que trata da tecnologia, né? Desde muito tempo, né? Uhum. Desde da questão de hardware e agora estão tentando fazer alguma coisa de software. No federal, a gente tem um ótimo exemplo disso, talvez seja o maior centro de excelência de tecnologia em governo, que é o SERPRO. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo você tem Prodano, no estado de São Paulo você tem a Prodesp e tal. E aí eles têm esse objetivo já de fazer esse tipo de coisa. No caso de vocês, como que vocês participam desse processo junto com a prefeitura? É por licitação ou tem alguma dispensa? Porque a gente participou recentemente da discussão do marco legal das startups. Lá tem algumas dispensas licitatórias para startups até determinado tipo de faturamento. A grande aposta do marco legal das startups é justamente o poder público fomentar essas novas soluções. E a gente sabe que no Brasil, acho que boa parte, não só de prefeitura, acho que todos partem não da boa fé objetiva de todo mundo, mas a má fé. Ou seja, você cria um procedimento muito burocrático na entrada, ao invés de você ter bons procedimentos ali para fiscalizar o durante e o pós, sabe? Como que vocês conseguem chegar na prefeitura e falar, pô, minha solução é rápido, não é? Como é que tem sido? É um processo, não vou mentir, é um processo lento e trabalhoso, tá? Então, o marco legal das startups, eu acho que traz mecanismos que nós estamos plantando agora para colher daqui 5, 10 anos, mas hoje a realidade é que os municípios ainda trabalham contratando software como um bem comum. Então, contrata o software como contrata, como compra cimento, como compra Caneta. carro, caneta. Isso é um fato, tá? Então, e aí vai levar um bom tempo ainda para isso mudar, né? A gente plantou, mas ainda não está colhendo. Então, assim, ó, o que eu gosto de falar é que
os empreendedores que querem empreender nesse segmento, querem ajudar a digitalizar mais as prefeituras querem se digitalizar mais, que eles explorem modelos que já estão consolidados nesse primeiro momento, os próximos 2, 3 anos, e vão monitorando como que as prefeituras vão aprendendo a utilizar esses modelos novos que já estão em vigor. Então, nesses próximos ali 3 anos, a gente ainda vai viver esse período de, vamos chamar assim, de transição. E comentando a questão dos órgãos, né, Prodesp, Prodan, a gente já está vendo um movimento deles para utilizar tecnologias de mercado, como por exemplo AWS, Google, Azure, e isso vai trazer uma agilidade muito maior para eles poderem assumir projetos de transformação digital. Então, assim, a gente percebeu que eles tiveram ali um pouquinho antes e depois da pandemia ainda um movimento que eles não estavam entendendo, né? Ainda não precisavam se reposicionar como organizações, mas agora eles já estão num bom caminho aí e estão conseguindo fornecer soluções estratégicas, principalmente para as grandes prefeituras, né? Que precisam tanto. Que essa é a galerinha que você citou, a galera de cloud, né? Uhum. Que é o mínimo, né? Ter algum repositório daqueles dados lá. Acontece que eu vejo também uma outra questão, cara, que é, por exemplo, às vezes nem a prefeitura sabe exatamente o que ela quer. E assim, porque é um negócio novo, né? Não é algo exatamente já, assim, é objetivo. Ó, preciso do cloud. Beleza, o cloud é objetivo, tá lá, acabou. No caso, por exemplo, da certificação, sei lá, alvará sanitário. É, Às vezes ele quer melhorar alguma coisa, não só digitalizar, né? É, e aí vou emendar com uma provocação que você falou para falar de governo como plataforma, que é o seguinte, assim, eu acho que a gente nem conseguiu entrar na fase da digitalização, que é tipo, você tornar o processo um pouco mais facilitado para a hora de subir um arquivo, padronizar e tudo mais. E a gente já está falando do governo como plataforma, que, ao meu ver, é quase que o governo invisível, né? Você tá usufruindo um serviço público, mas você não sente. Uhum. Aí, exemplo, você é um vendedor de capinha de celular, aí tu vai fazer um cadastro no marketplace da vida, aí vamos supor Mercado Livre. Aí tu vai preencher seus dados lá, quando você terminar de preencher seus dados, você já sai com o CNPJ. Cara, que magia, no meu cadastro sai com o CNPJ, cara. Ou seja, você não tem que ir para um outro canal, ou seja, um outro site, ou mesmo a junta comercial, ou mesmo lá bater na porta da prefeitura, porque o governo já está embarcado ali. Beleza. Então, esse problema do governo não saber o que exatamente ele quer, que eu vejo que algumas coisas elas podem demorar a funcionar em governo digital. E é algo que eu venho pensando há muito tempo em como tentar equacionar isso, né? Porque não basta, por exemplo, a sociedade demandar. Ela teria que ajudar de alguma forma fazendo, né? E quando nenhuma das partes sabe exatamente o que quer, precisaria criar algum tipo de ambiente de troca, de construção dessa solução que pode ter risco e dar segurança jurídica ali para esse processo, Uhum. né? Coisa que é muito difícil hoje você criar essa questão. Hoje processo licitatório, o cara publicou um edital, então ele tem que ser o máximo detalhista possível. Acontece que, se tiver alguma coisa que não tá no edital, acabou, velho. Não vai fazer. 5 anos sem. Exato. Sim, Exatamente. É é um assim. problemaço isso. É. Como é que você enxerga essa situação? Assim, a prefeitura não sabe exatamente o que quer, sabe, assim, mais ou menos. E a segunda é esse negócio estanque, né? Que tá no edital, se não tá, acabou. Meu, não tem o que fazer. Aí fica o negócio capenga lá. Eu acho que eu sou um pouco cético com relação ao papel de quem tem que trazer quem que tem que evangelizar as soluções. Eu acho que quem tem que fazer isso são as empresas. Eu acho que as empresas precisam, né, tem aquela frase, né? Os clientes não sabem o que eles querem até que você mostre a eles. Então, eu acho que eu sou totalmente a favor dessa frente. Eu acho que tem que ter, a gente
né, até estava num evento ontem lá com o Brasil Lab, e o pessoal estava falando que no mapeamento de 2005 anos atrás tinha 80 startups mapeadas, agora tem 230. Então, ali uma multiplicação significativa. Eu estimo que vai ter uma multiplicação da mesma magnitude nos próximos 5 anos. Mais fornecedores, igual mais empresas falando o que está rolando, o que está sendo construído. Então, eu vejo que a questão, vou voltar nesse ponto do Mercado Livre que você citou. Por exemplo, em Itajaí, a gente, na maior parte das prefeituras do Brasil, você precisa de um alvará de funcionamento no município para poder emitir nota fiscal. Você já tem o CNPJ. Você precisa entrar no site do município e fazer todo o processo lá, que 90% é físico ainda. Beleza. A gente pegou o projeto lá de Itajaí para fazer a parte de licenciamento de empresas digital. Ok. Agora, a viabilidade já é via junta. Então, o munícipe, o contador, ele não precisa entrar no site da prova. Ele nem sabe que tem a prova digital lá. Não precisa saber. Porque ele entra no site da junta comercial e o site da junta comercial manda uma requisição para a nossa aplicação faz todo o processo, né, invisivelmente, como você falou, e devolve para a junta. Qual que é o próximo passo? Pegar isso e colocar lá Mercado Livre, iFood e demais apps, né, para você fazer isso. Então, assim, eu vejo que vai mais uns 1 a 2 anos, eu tô pensando no meu roadmap aqui, para a gente conseguir chegar nisso, né, que é uma coisa que eu tenho muito tesão de fazer esse trabalho nessa frente. Mas eu realmente acho que quem tem o papel de levar para as prefeituras e dizer, olha o que está acontecendo lá em Itajaí, funciona assim, assim, assado, são as empresas. Com certeza. E assim, o A apelo. barra é muito baixa hoje. Não, totalmente. Ou seja, tem muita oportunidade, né? Assim, eleitoralmente é muito. Assim, tem um apelo muito bom, né? Você digitalizar um processo desse aí, pelo simples fato de você agregar esse valor, esse ponto, já muita gente já fala, meu Deus, que excelência, né? Uhum. Mas tem risco também pra caramba, né? Assim, Tem que ser cascudo. tem que ser cascudo. Mas me conta, assim, mais alguns casos que vocês já fizeram aí de sucesso em implementação. Histórias tem de monte, né? A gente, quando a gente pegou um projeto muito grande aqui, que foi a Prefeitura de São Paulo, né, para fazer o licenciamento de obras aqui. Então, hoje, se você precisar fazer qualquer coisa relacionada ao licenciamento de obras, demolição, construção, alvará, BITS, tudo você faz via prova digital. E na época, a gente, quando começou a implantação aqui, e São Paulo tem uma escala absurda, né? Você tem uns servidores lá, na época, né? Tinha muito processo físico ainda, antes da gente chegar, e os caras utilizavam um carrinho de supermercado para transportar os processos nos elevadores, tá? Então, assim, quando você chega assim, e a gente, né, tinha uma outra escala na época, né? Hoje a gente já está com 100 pessoas no nosso time, 100 prefeituras, 22 milhões de investimento. Então, é outra realidade. Mas lá atrás, em 2020, a gente tinha uma equipe mais enxuta. E aí você olha aquilo e fala, meu, isso aqui é outra história, né? Outra escala. Mas deu tudo certo e a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui. Mas, assim, tem caso de tudo, né? A gente tem essa história também em Itajaí, né? Do licenciamento de empresas. A gente tem Prefeitura de Patos de Minas, que faz tudo eletronicamente, mais de 20 milhões de processos tramitados, emitidos em um ano. Então, são muitas coisas que a gente vem construindo. E o que dá muita... o que nos anima também muito é uma outra frente que a gente está trabalhando agora, que é a frente de parcelamento de tributos também. Então, né, há um tempo atrás, eu estava ouvindo um outro podcast lá nos Estados Unidos, né, que é o Acquired, que eu gosto bastante também, e eles falando sobre essa questão de pagamento do governo. E aí eu pensei assim, bom, você parcela hoje no cartão de crédito qualquer bem, né, você compra, né, qualquer coisa parcelado, de acordo com a tua necessidade financeira. Por que o IPTU é em 12 vezes na guia ali? O cara não paga, setembro tem um refis, que é um refinanciamento, e a prefeitura dá 70% de desconto. Como é que fica o cara que paga em dia? Falei, não, isso tá errado.
vamos jogar o risco da inadimplência para a bandeira de cartão de crédito, que é uma coisa que ela faz isso há 50, 60 anos. A prefeitura não tem que gerenciar risco de inadimplência. Quem tem que gerenciar isso são empresas que são muito maiores. Então, essa é uma outra frente também que a gente está bem animado e está atuando com alguns municípios aí no Brasil. Mas aí, no caso, vocês contratam uma sub para integrar na solução de vocês. Isso, exatamente. A gente já tem um roadmap para se tornar uma sub Uhum. e a gente já está trabalhando com alguns credenciamentos no Brasil. E a gente está bem animado porque a possibilidade que você abre para a arrecadação do município é enorme, né? Então, a dívida ativa hoje do Brasil está na casa de 200 bilhões, a dívida ativa. É. Cara, ó, eu É um mercado muito grande. eu sei. A gente trabalhava, a gente, assim, a associação, né, o Movimento de Inovação Digital, uma pauta que envolvia muita gente, muitas empresas, muitas subs, muitas empresas de mobilidade urbana também, que era a questão de, bom, era a seguinte pergunta: por que que eu não posso carregar meu bilhete único com meio de pagamento digital? Por quê? Por que que eu não poderia, por exemplo, pagar um transporte por aplicativo até o metrô, já integrando o pagamento do metrô, mais o pagamento do ônibus? Quando a gente foi, na prática, bater lá na porta, a gente viu a quantidade de interesses que estavam ali preservados. Vou te dar outro exemplo. Ou seja, não avançou porque tinha muita gente ali com outro interesse ali e que apoiava algum grupo político. Eu vou dar um outro exemplo. A questão de pagamento parcelado de multa de trânsito. Você tem uma dúzia só de empresas credenciadas pelo Denatran, que são as autorizadas a fazer. Não faz nenhum sentido. Nenhum. Para mim faz zero sentido. Então, por exemplo, você tem uma multa de trânsito, se você quiser pagar, você não tem recurso, tem que abrir uma operação de crédito no banco, pegar o recurso e pagar. Você não tem mais outras grandes opções de pagamento de multa, sabe? Uhum. Então, assim, é bem complexo essa questão ali de habilitação para ver quem que paga o quê, né? Mas com certeza é um mercado assim gigantesco e uma solução para todo mundo, né? De novo, né? Acho que as GovTechs, de maneira geral, acho que elas têm talvez o melhor discurso de todas, que é para governo. Eu acho que o grande desafio é enfrentar lobbies internos que podem atravancar, né? Eu vejo que hoje a gente está, até no evento ontem a gente falou bastante disso, que eu acho que a gente está se aproximando, né? Não dá para precisar ali o tempo, mas eu acho que nos próximos 3 anos a gente vai chegar num ponto de inflexão que o volume de soluções de empresas, volume de cases, vai chegar num ponto que os gestores públicos eles vão começar a virar a chavinha, eles vão começar a ter menos paciência com os fornecedores atuais. Uhum. Hoje, assim, a corda que eles dão para os fornecedores lá, eu vejo no dia a dia, assim, imagina, no privado, você contrata um RP, contrata o RP. O RP já. Primeiro que o RP muitas vezes até cobra uma fração do que eles cobram nas prefeituras, É. para prestar um serviço parecido, no escopo, né? Tecnológico, Uhum. ferramental, equipe e tudo mais. Beleza, mas vamos deixar isso de lado. Você vai na carta de serviços de um município lá, por exemplo, o município de Minas que eu visitei. A carta de serviço está vazia. Uhum. Você clica lá, selecionar protocolo, não vem nada. Eu falei, tá, mas cadê a carta de serviço aqui? Cadê o título? O título, não é nem o formulário. Cadê o título? Ah, não, é porque a gente não configurou ainda, o servidor público falando. Falei, mas e a empresa? A empresa, né, configurou com você, fez uma call ali, uma horinha, pega a carta de serviço, me manda semana que vem. Ah, não, quem tem que fazer isso é a gente. Vocês têm que fazer isso? Ah, pois é. É que assim, a ferramenta é boa, mas a gente que não tá usando. Você já ouviu falar de Customer Success? Então, assim, eles dizem, não, mas a gente tá fazendo. Então, assim, o gestor público ainda dá muita corda, tem muita paciência com esses fornecedores.
E vai chegar num ponto que vai ter tanto fornecedor batendo na porta, com o discurso certo, com a mentalidade alinhada, com um propósito, que ele vai falar assim, meu, tem um monte de gente aqui querendo trabalhar comigo, querendo fazer um bom serviço, por que que eu tô ainda com esse cara? Sabe uma coisa que eu acho que pode tracionar bem? É justamente dar mais visibilidade a esses cases de sucesso em municípios Total, que já fez, né, cara? total, total, Porque, total. cara, com certeza teve impacto eleitoral. E aí isso, né, dá uma bela de uma mudada um pouco ali nessa questão a entrada sempre vai ter, né, de aderir mais rapidamente à solução. E sabe de uma coisa? A gente vê que tem municípios, vou chamar assim, que eles investem bastante em marketing. Então, você fala, né, até, como assim, município investe em marketing? Tem municípios que têm soluções que todo o Brasil conhece. Todo o Brasil conhece. Ah, município capital tal, tem uma solução que faz isso, isso, isso. Você fala, nossa, legal. Aí você vai em outro município, cara, outro município fala a mesma coisa, da mesma cidade. Você fala, nossa, né? E aí você vê que eles, tipo, patrocinam eventos, eles é, fazem eventos também lá para falar, vão palestrar. Então, assim, tem muita divulgação, eles fazem questão de divulgar. E aí eu vejo que funciona. Então, se a gente tivesse muitas vezes nós estamos trabalhando lá nos projetos, a gente tem que, né, parar um pouco, né, dar uma segurada nos projetos e divulgar mais para justamente as outras prefeituras conhecer os cases de sucesso também, né? E não ficar só, às vezes, naquele case de 10 anos atrás que ainda está sendo falado. Cara, fenomenal. Eu me recordo um case assim que é do passado, mas sem sombra de dúvidas foi um case de sucesso. Talvez foi o grande baluarte ali de melhoria de serviço público, foi o Poupa Tempo, e aí se espalhou. Você tem cidades, você pode ter com outro nome, Atende Fácil, não sei o que, 10 rápido, bababá. Mas assim, a lógica era do Poupa Tempo, Uhum. né? Que, enfim, foi na época do Covas aqui no estado de São Paulo e, cara, pulverizou que nem capim para o resto do país. E os caras investem até hoje em muita publicidade em torno do Poupa Tempo. Então eu concordo com você. Eu concordo. Meu caro, obrigado aqui pela tua presença. Eu quero até aqui no podcast convidar também pro meu programa lá na Band, cara, porque assim, a gente vai ter que destacar mais essas soluções, porque eu vou te falar um negócio assim, boa parte dos problemas que eu acho de avanço de eh, eh, outras plataformas digitais, vou te dar um exemplo mais objetivo. Vamos supor que exista uma plataforma que você compra casa, ou que você aluga casa, ou que você compra carro online. Tem, né? Cavac, Quinto Andar, Loft. Cara, por que que eu tenho que ir até o cartório fisicamente? Ou seja, tem aí um problema inevitável ali de governo digital também. Vou dar um outro exemplo, de que ia melhorar a vida dessas outras empresas, né? A questão que a gente citou de formalização de CNPJ. Pô, se a gente tivesse o governo ali embarcado nessas soluções de marketplaces, shoppings virtuais, quantas empresas formalizadas a gente teria no país? Vou dar outro exemplo. Vamos supor, eu estou enxergando que está tendo uma transação lá, ou seja, de produto ou de serviço. Eu posso ser um marketplace de serviço ou um marketplace de comércio. Se eu estou enxergando a transação ali, e esse seller ele é um CNPJ, ele tem que arrecadar imposto. Então, por que que não há um split de pagamento ou já não destina no ato da compra o imposto direto? Quanto que isso não representaria de arrecadação e de facilidade para as empresas que já estão sendo demandadas e fiscalizadas? Então, assim, os exemplos que eu tenho nesses últimos anos aí, desde 2015, acompanhando cada evolução dessas empresas digitais, que, cara, tem uma união de esforços possível aí, violenta, por exemplo, com a tua solução, com outras GovTechs,
porque em algum momento da trajetória de qualquer empresa nativa digital, que a solução está lá, ou num app, ou num site, né, pode ser beneficiada por um serviço público digital. Então, tem completa sinergia. Obrigado aí por você ter vindo mesmo. Obrigado pela participação e conte com a gente. É isso. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentário. E, obviamente, procure a gente nas outras redes sociais, me procura lá no Instagram, manda a sua sugestão ou crítica. Eu vou ficar muito feliz em atender vocês. Até o próximo episódio. Valeu!